Algumas biografias dessa mulher a retratam como uma supermãe, com uma família numerosa, que se destacou em administrar seu tempo e se tornou pioneira na educação domiciliar. Ela era mãe de duas figuras proeminentes na história da igreja, e as opiniões sobre seu estilo parental são confusas. Mas ela era realmente uma mãe tão exemplar? Qual foi a sua metodologia para criar seus filhos? O que podemos aprender com a maneira como ela os criou? Ela cometeu algum erro? Bem-vindos a este resumo da vida de Susanna Wesley. Susanna nasceu em Londres em 20 de janeiro de 1669, na casa de um clérigo chamado Samuel Annesley, o último de 25 filhos. Seu pai era um proeminente ministro não conformista, com uma clara inclinação puritana, que se tornou um dos expulsos do ministério anglicano por se recusar a aderir ao novo livro de oração publicado em 1662. Sendo um clérigo não conformista, Samuel imprimiu em seus filhos ideias religiosas que diferiam daquelas da Igreja da Inglaterra. Com o tempo, ele se tornou o amado pastor de uma grande congregação dissidente em Londres. A mãe de Susanna era uma cristã séria e se esforçou para incluir a fé cristã em sua grande família. Mas apesar de ter tantos filhos, o reverendo Annesley forneceu a todos uma educação de alta qualidade. Isso também incluiu suas filhas, incluindo Susanna. O ambiente familiar estimulou as crianças a ler livros da grande biblioteca que possuíam, de modo que desenvolveram critérios e pontos de vista muito sólidos. Por causa disso, Susanna obteve um excelente domínio de idiomas, e é sabido que ela possuía um conhecimento teológico superior ao de muitos ministros de seu tempo. Susanna pode ter sido exposta a vários argumentos questionando a Igreja da Inglaterra e favorecendo dissidentes, já que a residência da família Annesley era um ponto de encontro importante para ministros da Igreja da Inglaterra, como Thomas Manton, Richard Baptist e John Owen. Como consequência, Susanna aprendeu a questionar ideias com as quais não concordava totalmente, uma característica que sem dúvida aprendeu em sua própria casa. Um exemplo disso é que em 1682, quando tinha apenas 13 anos, ela surpreendentemente disse a seu pai que queria ingressar na Igreja da Inglaterra por sua própria convicção. O assunto parece não ter sido muito discutido pelo Sr. Annesley, que aceitou a decisão da filha. Em agosto de 1682, a irmã de Susanna, Elizabeth, casou-se e no casamento Susanna conheceu Samuel Wesley. 6 anos depois, no inverno de 1688, Susanna, então com 19 anos, casou-se com Samuel, 7 anos mais velho que ela. Samuel Wesley também era um dissidente da Igreja da Inglaterra, mas acabou como ministro anglicano, talvez por influência da própria Susanna. No início do casamento, Samuel Wesley pastoreava várias igrejas por toda a Inglaterra. No entanto, em 1697, a família mudou-se para a cidade de Epworth. Parece que, assim como na casa dos pais, Susanna não se ressentiu da ideia de ter uma família numerosa. Os Wesley tiveram 19 filhos. No entanto, devido à alta taxa de mortalidade infantil na época, apenas 10 atingiram a idade adulta. Susanna foi a mãe e a principal responsável pela educação espiritual de uma das maiores duplas da história da igreja, John e Charles Wesley. Essa é provavelmente a razão pela qual Susanna é mais conhecida. Eles são os fundadores do movimento metodista, que foram figuras-chave no grande despertar desse movimento. A senhora Wesley levava a educação de seus filhos muito a sério, a tal ponto que, em fevereiro de 1709, após um incêndio no presbitério de Epworth, as crianças foram temporariamente alojadas em outras famílias. Mas ela queria que eles voltassem o mais rápido possível, pois pensava que, estando fora da sua supervisão, eles facilmente esqueceriam a estrita observância do dia do Senhor, que haviam aprendido em casa, e aprenderiam hábitos que os distrairiam do seu crescimento espiritual. Seu compromisso com a educação de seus filhos o levou a ensiná-los com rigor e com a maior qualidade educacional possível. A partir dos 5 anos, iniciava seus processos de educação formal, ensinando-lhes o alfabeto no primeiro dia de aula. Quando suas filhas Molly e Nancy levaram mais de um dia e meio para aprender, ela ficou frustrada com o progresso lento. Tal era o seu nível de exigência. Além disso, ela deu aulas de grego e latim. Um fato interessante é que sua filha Hattie, com apenas 8 anos, já lia partes do Novo Testamento em grego fluentemente. Outra característica particular da educação dada por Susanna é que ela ensinou tanto homens como mulheres.
Sempre foi uma crítica de priorizar a educação masculina e minar o que as meninas poderiam aprender no processo. Sua metodologia educacional é uma lenda. Por exemplo, planejar a educação dos filhos incluía reservar um espaço semanal para cada um deles separadamente. Ela acreditava que as crianças deveriam ser ensinadas a ler e desde cedo e que os pais deveriam ter um papel ativo em seu desenvolvimento espiritual. Sua formação puritana, misturada com orientação para o anglicanismo, fez com que a educação de seus filhos tivesse tons de piedade puritana, a espiritualidade dos dissidentes da Igreja da Inglaterra e a ordem sacramentalismo do anglicanismo. Susana conseguiu imprimir no caráter de seus filhos padrões firmes e organizados para o cotidiano. Ela não apenas os ensinou, mas também os modelou e ajudou a serem incorporados. Além disso, ensinava-lhes maneiras claras que deviam ser evidentes, o que os ajudava a serem obedientes e seguir as instruções tanto da mãe quanto do pai. Embora alguns possam pensar que uma disciplina rigorosa impôs uma distância entre os pais e filhos, não há muita evidência para apoiar essa ideia. Aliás, sabe-se que Susana e Samuel sempre mantiveram uma relação amistosa com todos os filhos, mesmo quando já eram mais velhos. A sólida formação de Susana em assuntos teológicos, bíblicos e doutrinários também a levou a ser uma professora natural para as crianças de sua igreja, e até mesmo para os adultos. Às vezes ela até tinha dificuldades com o marido porque ela acabou ensinando melhor do que alguns clérigos da congregação que ele liderava. Em 1705, um dos credores de Samuel Wesley o prendeu por dívidas, resultando em vários meses de prisão. Durante esse tempo, Susana teve que lutar para manter a família alimentada. E finalmente, graças à bondade de algumas pessoas que pagaram sua dívida, Samuel foi solto. Porém, devido aos seus maus hábitos naquela área, muitas vezes enfrentava dificuldades financeiras, vivendo sob constante pressão e endividamento. Foi apenas graças à paciência de seus credores e à bondade de outros clérigos que conseguiram se manter à tona e garantir um teto sobre suas cabeças e comida. Uma pergunta interessante é: quanto Susana influenciou o movimento metodista que seus filhos iniciaram? Muitos historiadores especulam sobre esse assunto e algumas hipóteses foram concluídas. Por exemplo, uma característica distintiva dos irmãos Wesley era sua acentuada tendência para a ordem e a metodologia, o que acabou por lhes valer o apelido de metodistas. Essa inclinação provavelmente se deveu ao treinamento que receberam de sua mãe. De acordo com outros especialistas, a influência de Susana como líder em estudos bíblicos e reunião de oração pode ter sido um fator importante na formação da sociedade metodista. Embora os Wesley inicialmente tivessem dúvidas sobre se os leigos deveriam ensinar a Bíblia, com o tempo eles começaram a delegar cada vez mais o ensino a pessoas que não eram ministros ordenados. Quando John Wesley já era um pregador famoso, ele escreveu para sua mãe para perguntar como ela havia criado ele e seus irmãos para que ele pudesse escrever sobre isso. John Wesley provavelmente usou essas ideias no desenvolvimento da Kingswood School, que assumiu em 1748. A intenção inicial da escola era ensinar os pobres a ler. Como sua mãe, John também viu a importância de fornecer educação às meninas, e a forneceu lá. Algumas ideias parentais que Susana escreveu para seu filho John Wesley incluem: refreie a tenaz vontade da criança, assim como a daqueles que colaboram com Deus para salvar a alma da criança. Ensine seu filho a orar assim que aprender a falar. Peça que todos fiquem quietos durante o devocional familiar. Para evitar mentiras, não punam as faltas que confessam e das quais se arrependeram. Nunca deixe uma ação pecaminosa ficar impune. Ensine as crianças a terem medo da vara. Nunca castigue uma criança 2 vezes pela mesma ofensa. Elogie e recompense o bom comportamento. Reconheça todo esforço para agradar, mesmo que não seja totalmente realizado. Cumpra devidamente todas as suas promessas. No entanto, um aspecto da educação de Susana para seus filhos pode ter sido problemático. Ao insistir em um cronograma tão rigoroso de gerenciamento do tempo e uma vida santa meticulosa por meio de esforço pessoal, ela pode ter dado a eles uma visão distorcida da vida cristã. Não é de surpreender que, quando estava em Oxford, John e Charles estivessem tão confusos sobre o caminho da salvação. Com alguns amigos, eles fundaram o Holy Club, uma sociedade para os membros se encorajarem a uma vida de boas obras extremamente disciplinada e metódica. Essa abordagem educacional teve seus benefícios. No entanto, baseou-se em uma premissa errônea, que podemos agradar a Deus por meio de nossos próprios esforços. John e Charles foram ordenados
e serviram como missionários antes de descobrirem que sua compreensão da salvação estava distorcida. Foi somente por meio de contato com os missionários morávios que eles aprenderam que a salvação é um dom gracioso, dado ao pecador por Deus, e não é conquistada por seus próprios esforços. Por tudo isso, Susana é lembrada hoje como uma cristã devota, uma mãe amorosa e uma forte influência no desenvolvimento de seus filhos, que teve um profundo impacto na paisagem espiritual de seu tempo. Após a morte de seu marido em 1735, Susana deixou Epworth, forçada a vender grande parte de seus móveis para saldar dívidas pendentes. No final de seus dias, ela morou com vários de seus filhos. Em seu último ano, ela estava sob os cuidados de John. Susana morreu em julho de 1742 e foi enterrada em Londres. Assim terminou a vida de uma das mulheres mais famosas de toda a história da Igreja. Com Susana Wesley, podemos aprender a importância da educação de qualidade, perseverança, disciplina, orientação espiritual, paciência e perseverança na paternidade. No entanto, queremos perguntar a você: que falhas ou buracos você acha que o método educacional de Susana Wesley tinha? Você acha que o modelo parental dela deixa uma lição para as mães do século XXI? E que estratégias e princípios parentais expostos por ela são relevantes para hoje? Deixe-me suas respostas aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E que Deus abençoe a cada um de vocês.